Então, vou começar aqui me apresentando. Eu me chamo Lucas, sou jovem semente do Instituto Semear, do ano de 2018. Para aqueles que não sabem, jovem semente é o apelido carinhoso que todos os bolsistas que entram dentro do Instituto Semear recebem. Então, desde 2018 eu entrei no Semear e eu venho tentando ajudar o Semear a crescer, impactar cada vez mais jovens. Então, desde 2018 eu estou atuando dentro do time administrativo e daí hoje estou aí dentro do time do pontapé, então vocês podem contar aí comigo. Mas então a gente vai ter hoje o nosso segundo treinamento e para esse treinamento incrível que a gente vai ter hoje, eu chamo aqui o Renato e a Catarina. São pessoas aí super incríveis que estão próximos do Semear e que vieram hoje compartilhar um monte de conhecimento com vocês. Então, Renato e Catarina, a bola agora é com vocês e o palco é todo de vocês. Ô, Lucas, obrigada. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Catarina, eu e o Renato, a gente vai conduzir com vocês esse treinamento, né, esse segundo dia de treinamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Design Thinking e como emergir no nosso público-alvo. Então, só para contar um pouquinho quem sou eu. Então, eu sou a Catarina Copini. 3 hashtags que me definem, né? Eu gosto muito de chocolate, muito mesmo. Sou viciada, tenho que comer todos os dias. Uma das minhas outras paixões é viagem. Eu gosto muito de falar sobre viagem, de viajar, de sonhar com viagem, mesmo que agora na pandemia está bem difícil. E para quem gosta de signo, tal, quem entende de papo astrológico, eu sou canceriana, então romântica, dramática, mas bem intensa, assim. Espero que essa tarde seja bem legal e bem motivante para todos nós. Agora o Renato vai se apresentar também. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Acho que está todo mundo bem animado para esse treinamento, né? Um sábado ensolarado e espero que a gente tenha 2 horas aqui bem produtivas de muito conhecimento, tá bom? Para me apresentar, a gente também trouxe 3 hashtags, assim como a Catarina. Coloquei o primeiro como meia maratona. É um hobby, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é a corrida. Acho que ali é onde eu consigo relaxar, ali é onde eu consigo praticar um exercício, tentar ser um pouquinho mais saudável, né? O segundo hashtag, meio em contradição com o primeiro, né? É o pão de queijo. Acho que isso já mostra muito das minhas raízes. Sou mineiro, sotaque também deve ajudar a reconhecer, tá? Então, sou doido com pão de queijo. E o terceiro hashtag que eu trouxe, imagino que a maioria não deve entender exatamente o que é, tá? Que é hashtag Meli. E esse íconezinho que está aí na frente é um computador, tá bom, gente? Isso é para contar a empresa que eu trabalho, que é o Mercado Livre. Então, a gente carinhosamente chama o Mercado Livre de Meli, tá? Lá dentro da empresa. Bom, para falar um pouquinho para vocês sobre o Mercado Livre, bem rapidamente, hoje o Mercado Livre é a companhia líder em tecnologia. O que é líder em tecnologia? A gente não se considera um varejo, uma loja, um site. A gente se considera uma companhia de tecnologia. Essa companhia de tecnologia, ela está muito focada em e-commerce, que é o site do Mercado Livre, que a maioria de vocês deve conhecer, e também em serviços financeiros, que é o que a gente chama de mercado pago, tá? Aí esse eu imagino que não todo mundo conhece, mas hoje vocês vão ter a oportunidade de entender um pouquinho mais, tá bom? Hoje a gente é a maior empresa da América Latina, então a gente é maior do que a maior empresa do Brasil, a maior empresa da América Latina, tá? Está presente em 18 países e é o que eu estava comentando com vocês, né? A gente não é só o marketplace, e-commerce, tem todo um ecossistema. Então, tem desde a logística para fazer com que os produtos cheguem na casa dos clientes, tem a parte de publicidade e etc. Tá bom? Vou falar aqui para vocês um pouco sobre o que eu trabalho, que é a conta do Mercado Livre. Então, assim como algumas pessoas têm conta em banco tradicional, vamos falar assim, na Caixa, no Banco do Brasil, etc., existe hoje a conta do Mercado Pago, que a gente busca fazer uma conta super completa, que seja rápida, simples, segura, que eu coloco algumas funcionalidades, né, desse lado aqui do gráfico, que a gente tem na conta. E eu trouxe isso para mostrar que montar uma conta num aplicativo, ter tudo digital, sem ter uma agência, é algo muito complexo. E a gente vai ver que o Design Thinking hoje ajuda muito a fazer com que isso tudo seja bem sucedido, tá bom? Não vou ficar mais fazendo propaganda do Mercado Livre, do Mercado Pago. Quem tiver curiosidade, fica à vontade de buscar, eu super recomendo,
tá? Agora que a gente já fez essa introduçãozinha, eu queria propor uma atividade para vocês. Não sei se todo mundo conhece o Menti, ele é uma plataforma, e nessa plataforma, o que eu queria que todo mundo respondesse é o que vocês esperam para o treinamento do dia de hoje, né? E aí, é assim, se eu pudesse definir as minhas expectativas com uma palavra, qual palavra seria, tá? Para quem quiser, pode acessar o Menti por esse código QR que está aparecendo aqui na tela, ou então pode entrar no site, que é www.menti.com. Assim que vocês acessarem o site, seja pelo código QR, seja pelo link aqui, né? Vocês vão colocar lá esse código que está aparecendo aqui para vocês. O código é 64 18 47 4, tá bom? Vou pedir para alguém mandar no chat também, para se vocês tiverem dúvida, e vou começar a projetar o que tem aparecido aí dos participantes como expectativa para o dia de hoje. E aí a gente já troca uma ideia sobre o que todo mundo tem de expectativa, se a gente está mais ou menos alinhado para o que quer fazer hoje, se vocês já sabem mais ou menos aí do que a gente vai tratar, se essas 2 horas vão ser de fato produtivas, tá bom? Podem ficar à vontade. E se vocês tiverem alguma dificuldade de se conectar no Menti, ou de escrever, ou de entender, manda no chat para a gente, por favor, que a gente vai dando o check aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Podem ir preenchendo, que já vai começar a aparecer para a gente. Bom, já começaram a aparecer algumas palavras aqui. Então, tem conhecimento, inovação, desenvolvimento, boa, essa é legal, produtividade, experiências. Tem a galera da Enactus aqui, que está grande também, um grupo. Alegria, novidade, a gente espera trazer novidade mesmo para vocês aqui, tá? Motivação, novas ideias. De acordo com o que todo mundo escreve, essa nuvem aqui vai aumentando, tá, pessoal? E quanto mais palavras as pessoas repetem, vamos falar assim, maior ela fica aqui na nossa tela, tá bom? Bom, acho que dá para entender aqui, delimitar problemas, conhecer o design thinking, tem várias coisas super legais que vocês colocaram aqui. E aí eu queria agora alinhar com vocês um pouco de qual é a nossa expectativa para esse treinamento. Então, o que nós esperamos? A gente espera que tenha muita troca, tá? Ou seja, a gente quer que vocês participem muito desse treinamento, contribuem, tá? Não é a gente falando e vocês só escutando. O mais legal aqui é a troca mesmo. A gente quer empatia. Quer que a gente aprenda a ver com o olhar do outro, e entender como o outro sente, tá? A gente quer disrupção, quer pensar fora da caixa, quer inspiração, quer cordialidade, educação, né? Uns com os outros. A gente vai ter dinâmica, então é super, super importante isso, tá bom? Definido aqui, alinhado, feitos, combinados, queria pedir para todo mundo foco na apresentação, porque agora a gente vai começar de fato a contar para vocês o que nós vamos trabalhar hoje. Então, primeiro, a gente vai fazer o Relembrando, que é basicamente uma recapitulação rápida do treinamento 1 que vocês tiveram, para garantir que todo mundo está afiado nos conceitos que foram passados. Depois, a gente vai falar um pouquinho do conhecendo o seu público-alvo, o que é você conhecer, de fato, aquele público que você quer trabalhar, que você quer fazer o projeto. Depois, a gente vai entender esse público bem mais a fundo, organizar ali um pouco as ideias que a gente teve quando a gente conheceu ele. E, no final, a gente encerra, tá bom? Partindo dessa parte do Relembrando, eu queria trazer o conceito de empreendedorismo que foi ensinado no primeiro treinamento. Se a gente procura no dicionário, o conceito de empreendedorismo, ele fala que é a disposição ou
a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços ou negócios. Ou seja, você tem que idealizar, para isso você tem que ter a capacidade para fazer isso, tem que ter a disposição, empreender não é fácil, e você tem que conseguir realizar, seja um projeto, seja um serviço, seja um negócio, tá bom? E eu queria trazer uma outra palavra que ela é bem interessante e não é conhecida de todo mundo. Ela é uma palavra em inglês, tá? Que nem tem no dicionário em português. Quando a gente faz a tradução, ela acaba se tornando intraempreendedores. Não sei se todo mundo conhece. Quem conhece já pode falar aí no chat o que conhece sobre essa palavra. Mas, basicamente, ela se refere aos empreendedores internos. Então, eu, por exemplo, me considero um empreendedor, mas eu trabalho no Mercado Livre. E tá tudo bem, né? Eu consigo empreender no meu dia a dia ali na empresa. O empreendedorismo não é só para uma pessoa que não tem um trabalho fixo, vamos falar assim, e que cria um negócio. Inclusive, muitas empresas têm cada dia motivado mais esse empreendedorismo. Lá no Mercado Livre, um dos valores, né, está na nossa cultura, o empreendo assumindo riscos. Por quê? Porque sempre que a gente empreende, tem um risco por trás. É muito mais fácil não empreender, né? E lá a gente quer que as pessoas empreendam, que assumam riscos. A gente está disposto a isso, tá bom? Um outro conceito que a gente quer retomar aqui é sobre design thinking, que estava lá na expectativa de vocês. E aí, a melhor pessoa para falar disso com vocês é a Catarina, que ela já fez uma pós-graduação, sabe tudo do tema, e eu vou deixar com ela. Obrigada aí, Renato. Bom, gente, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre design thinking. Eu sei que vocês já escutaram falar isso no primeiro treinamento, né? Então, só para a gente recapitular. O que é o design thinking? Então, o design thinking é uma abordagem que ele coloca como centro o usuário. Então, é uma solução, né, que busca inovação e para solucionar problemas complexos. Renato, pode ir para o próximo. Quando a gente fala em design thinking, uma figura que a gente viu bastante no último treinamento e o que a gente vai trabalhar, né, no dia de hoje é a questão dessas três, como se fossem as três principais etapas, as três macro etapas do design thinking. Então, a primeira etapa é a inspiração. O que tem nessa etapa de inspiração? É quando a gente vai identificar o nosso problema, é quando a gente vai entender qual que é o contexto que a gente está inserido e o que a gente vai buscar desenvolver, né? Então, aqui, nessa inspiração, na verdade, ele é um momento de criar opção. Então, a gente está numa etapa de divergir. Então, a gente vai formular perguntas até a gente entender qual que é o nosso contexto. A próxima etapa de ideação, que é o que a gente vai ver nas próximas semanas, é de acordo com aquilo que você identificou de problema, de acordo com o que você identificou de usuário, você vai começar a entrar um pouco mais no detalhe e pensando numa solução para atender, para responder para esse problema que você identificou na fase de inspiração. E depois a implementação. Na fase da implementação, a gente tem o que a gente chama de colocar em prática mesmo, né? Que seria já colocar no mercado para vender a solução, que tivesse algum tipo de impacto. O que a gente gosta de ressaltar também, que é o seguinte, o design thinking, apesar dele ser apresentado de uma forma linear, ele não significa que todas as etapas têm que acontecer de uma forma sequencial e que você não possa voltar. Então, por exemplo, pode acontecer de quando você está fazendo um protótipo, eu já passei pelo público-alvo, já entendi qual que é o meu problema e agora eu vou prototipar uma solução. Pode acontecer de eu ver que eu tenho mais uma questão que eu preciso voltar, que eu precisaria entrevistar mais uma pessoa, que eu precisaria fazer algum tipo de observação. Então, ele não é um método linear, apesar dele ser apresentado dessa forma. Outra coisa que a gente gosta de reforçar também é que quando a gente está falando de design thinking, a gente está falando de pessoas. Então, existem algumas coisinhas que a gente tem que pensar. Cada pessoa ela tem uma história, ela tem um valor. Então, é interessante a gente sair um pouquinho da nossa realidade, né? Então, abrir a nossa mente, a nossa cabeça, para entender um pouco mais o lado do outro, para se colocar na pele do outro. O design thinking ele trabalha bastante com três conceitos, que é a questão da empatia, a empatia, né, o respeito e a colaboração, empatia, respeito e colaboração. Então, é importante a gente estar sempre alinhado nesses três valores também. Pode ir, Renata. Então, como é que está a nossa agenda hoje? Agora a gente vai entrar na etapa de conhecendo melhor o nosso público-alvo. Que
que significa isso? Então, hoje, a gente vai focar nessa parte da inspiração, que é essa primeira onda do Design Thinking. O que significa a inspiração? A inspiração é quando a gente vai identificar, quando a gente vai definir o nosso contexto e definir o nosso problema. Então, por enquanto, e o importante do Design Thinking também é o seguinte, a gente tem que estar sempre focado no usuário. Então, não adianta a gente falar assim, eu tenho uma ideia muito boa. Realmente, você pode ter a melhor ideia, excelente ideia. Só que se você não entender quem é o seu usuário, se você não entender quais são os problemas que ele tem, quais são as preocupações que ele realmente tem, a sua solução não vai ser boa. Ou, na verdade, ela pode até ser boa por um período, mas não significa que ela vai ser sustentável. Então, o nosso objetivo aqui com o Design Thinking é que venham as soluções que, quando você faz todo o processo, vocês vão sentir isso durante o pontapé empreendedor, quando vocês forem desenvolvendo isso ao longo das semanas, o processo ele vai fluir de uma forma que as soluções elas vão aparecendo. Do mesmo jeito que vocês vão identificando os problemas, as soluções também vão surgindo. Então, é importante não ter ansiedade, com muita calma, que tudo dá certo no final. Quais são os atributos chaves para a gente ter uma boa inspiração? Então, a gente fala bastante da sensibilidade. O que significa isso, né? Então, você está aberto para observar o outro, para interpretar o outro, e não simplesmente interpretar o que ele fala, mas interpretar as manifestações do corpo dele, quando ele te fala, quando você está fazendo uma observação, como a pessoa se porta num lugar, e colocar-se realmente na pele do outro, né? Então, assim, se eu estou naquela situação, se eu estou vivenciando aquele contexto, aquele problema, qual que é a dor que eu tenho, né? Qual que é o desejo que eu tenho? Então, o importante é, quando eu falo não é só eu, Catarina, no convívio, né, no contexto que eu tenho, mas no contexto do meu problema, né, no contexto da solução que eu estou buscando. O conhecimento, o que é? Aplicar as ferramentas adequadas. Aqui, hoje, a gente vai trabalhar algumas ferramentas, né? A gente vai apresentar para vocês algumas ferramentas que são as mais usáveis, mas não significa que são só elas. E o importante dessas ferramentas é que a gente use ela para tomar decisão. E uma outra coisa muito importante do Design Thinking é a gente aprender com os erros. Então, é assim, a gente vai errar, mas a gente vai acertar também, e se errar, a gente refaz para sempre aprender. E está disposto à criatividade. Então, pensar realmente fora da caixa, olhar, prestar atenção no entorno, ter inspiração, porque vão surgir ideias, soluções que você não está acostumado, que foge um pouco da sua realidade, do seu contexto. Pode passar, Renata. Agora aqui, quando a gente fala, então, dessa fase da inspiração, a gente vai entrar em algumas metodologias, alguns métodos, né? Eu não vou falar metodologia, vou falar alguns métodos para ajudar nessa primeira parte da inspiração. Então, o primeiro método que a gente vai falar é a entrevista individual. O que é essa entrevista individual? Então, a entrevista individual é um método que a gente conhece, que é de fazer uma conversa com a pessoa, com o entrevistado. E aí, o que a gente tem aqui de algumas boas práticas para entrevista? Então, é importante que a gente defina antes do nosso entrevistador. Então, vamos lá, montando uma sequência, um raciocínio lógico, né? Então, a gente vai ter um problema, um contexto, que a gente identificou aquilo como um problema, que a gente quer descobrir, né, se realmente é um problema. E aí, a gente vai entrevistar essas pessoas para identificar se realmente é um problema. E quando eu falo entrevistar as pessoas, você vai entrevistar a pessoa que pode ser a principal impactada e as pessoas que também têm, que não seriam o usuário principal, mas que a gente chama assim de usuário secundário. Então, se eu estou falando de alguma solução médica, por exemplo, eu posso entrevistar um paciente, mas eu posso entrevistar um médico, posso entrevistar um enfermeiro, posso entrevistar os familiares desse paciente. Então, é conhecer o entorno também. Você precisa mapear o que você precisa saber desse usuário antes. Então, que tipo de pergunta que eu quero saber? Por que eu quero saber isso? Qual que é o meu objetivo, né? O que eu entendo do problema e por que eu quero saber isso? Planejar a logística, né? Então, é importante definir o dia, o horário, o local, avisar a pessoa, combinar com a pessoa, né? Não dá para simplesmente parar alguém. O objetivo dessa entrevista aqui é uma entrevista detalhada, então não dá para você simplesmente parar a pessoa na rua e começar a fazer várias perguntas, né? O objetivo não é isso. A gente sugere sempre sempre não, né? Na medida do possível, participar em 3 pessoas, né? Então, uma pessoa que escreva, né, as perguntas, uma pessoa que escreva, que elabore o questionário, uma pessoa que tome nota e uma pessoa, às vezes, para fotografar. E lembrando que, assim, é sempre importante, quando for fotografar, filmar, gravar, qualquer coisa, perguntar para a pessoa se você pode fazer isso. Antes da entrevista, o importante também é
elaborar o guia prático. Então, elaborar um guia de perguntas, né? O que seria esse guia de perguntas? Quando a gente está fazendo entrevista de profundidade, qual que é o nosso objetivo? É entender o usuário, o possível usuário, de uma forma profunda. Então, eu quero sair daquela superficialidade e eu quero entender realmente qual que é a questão, qual que é o problema, qual que é a dor que ele tem. Para eu fazer isso, eu preciso evitar perguntas de sim ou não. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é o hábito alimentar que a pessoa tem no café da manhã, eu não posso simplesmente perguntar para ela se ela toma leite. Ah, você toma leite de manhã? Sim ou não? Então, eu preciso perguntar, abrir um pouco, né? Então, assim, com que frequência você toma seu café da manhã? Aonde você toma seu café da manhã? Com quem que você faz essa refeição? Quais são os alimentos que não podem faltar no seu café da manhã? Então, assim, perguntas mais abrangentes. E quando a gente está falando no usuário, é importante a gente também entender o que ele sente. Então, assim, qual que é a sensação que você tem quando toma o café da manhã? O que esse sentimento te desperta? Então, assim, entender um pouco de uma forma mais abrangente. Então, a gente evita essas perguntas que sejam mais fechadas, né? Se possível, o que a gente sugere? Elaborar o participante ou na casa encontrar o participante ou na casa dele ou no ambiente de trabalho, né? E a gente fala evitar a plateia, porque às vezes na rua, se você parar lá, vou entrevistar alguém num café, pode até ser. Mas assim, eu garanto que se você entrevista a pessoa na casa dela ou no ambiente de trabalho, dependendo do contexto, faz total diferença. Porque assim, se você consegue observar como é que é o trato dela com a família. Então, principalmente assim, se eu estou falando questão de refeição, né? Então, o café da manhã, que foi o meu exemplo que eu dei. Poxa, se eu estou na casa da pessoa, não precisa ser exatamente no café da manhã, no horário, mas assim, se eu estou próximo de uma refeição, eu consigo imaginar, né? Quem são as pessoas que frequentam aquela casa, como é que é a dinâmica deles, então se come sozinho, se come junto. Então, é importante você estar mais próximo disso, inclusive na entrevista. E evitar plateia, porque às vezes se você falar na rua, ou num café, ou num restaurante com a pessoa, as pessoas vão ficar olhando, vão querer saber o que está acontecendo, e isso pode deixar quem está sendo entrevistado um pouco envergonhado, né? Pode deixar ele mais retraído. E o importante é expandir isso. Então, durante a entrevista, é legal começar estabelecendo uma conexão. Então, primeiro você faz perguntas mais básicas, assim, né? Então, qual que é o seu nome, idade, com que você trabalha, conta um pouquinho qual que é o objetivo, por que você está fazendo essas perguntas, né? Se é uma ideia, né, para abrir um negócio seu próprio, sozinho, ou se é a ideia de um trabalho, de um projeto, ou alguma coisa que você quer abrir com amigos, né? Então, fala, eu tô aqui entrevistando, nosso objetivo aqui é porque a gente identifica um problema, a gente tem uma questão e a gente quer saber se realmente esse problema existe. Então, é importante explicar por que você tá lá, né? Não cair de paraquedas, assim, até para criar essa conexão. Presta atenção como que as pessoas falam na maneira verbal dela, os gestos, quais são as informações que ela quer passar. Então, assim, né, o importante é conseguir ler também nas entrelinhas. E o mais importante de tudo isso, quando a gente está falando de entrevista, é saber escutar. Então, o nosso objetivo é ouvir cada vez mais a pessoa. É óbvio, né, que a entrevista ela vai gerar umas perguntas, assim, né, vai gerar uma troca, uma conversa. Mas é importante, assim, a gente não direcionar a resposta que a gente quer e deixar que a pessoa sinta vontade para ela falar. E importante também é conseguir registrar todas as informações. Então, anota o máximo que conseguir. Então, por isso que é ideal é com mais uma pessoa para ela conseguir anotar também. Beleza? Agora, gente, o que vai acontecer? A gente fala um pouquinho sobre a entrevista. E aí, a gente vai ter a nossa primeira atividade, que a gente chama de atividade mão na massa. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Hoje, a gente sabe que a gente tem no Brasil 45 milhões de pessoas desbancarizadas. O que significa isso, 45 milhões de pessoas desbancarizadas? São pessoas que não têm conta, e não é simplesmente falar que essa pessoa não tem conta, conta bancária, né? Então, eu tô falando que ela não tem direito a serviço de crédito, então se eu precisar, estou com uma ideia, quero pedir um crédito, um empréstimo, eu não consigo. A gente sabe também a questão do endividamento das famílias, que bate um recorde, principalmente, né, pela questão que a gente está vivendo agora de Covid e tal. E a gente sabe que tem algumas empresas que estão nascendo aí que têm o objetivo de tentar democratizar a educação financeira entre os jovens. Então, qual que é a nossa proposta aqui? O Renato vai explicar para vocês. Boa, Catarina. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Acho que agora é bem importante todo mundo prestar atenção aqui, porque vai ser atividade mão na massa, igual a Catarina falou, tá bom? Quando a gente pensa na primeira etapa do Design Thinking, e a Catarina falou de problema,
o problema que a gente quer compartilhar com vocês para pensar é como ajudar os brasileiros a ter mais controle sobre suas finanças, tá bom? Como ajudar os brasileiros a ter controle sobre o dinheiro, a ter controle sobre quanto que ele recebe, quanto que ele gasta, se ele tem condição de fazer um empréstimo, se não tem, se ele tem que pagar um empréstimo aqui para pagar um juros menor com outro empréstimo ali e assim sucessivamente, tá bom? Para essa nossa dinâmica, a gente vai fazer uma entrevista, igual a gente acabou de aprender agora e a Catarina estava contando para a gente. Quem vai ser o nosso entrevistado? Aí eu estou colocando aqui um pouco do perfil dele, tá bom? Então vai ser o perfil de um jovem, homem, brasileiro, morador da Rocinha, estudante universitário, em busca do primeiro estágio. Claro, um estágio pensando no curso que ele faz na faculdade lá, tá bom? Quais são as hashtags do Diogo Silva, que é o nosso entrevistado? Ele gosta de futebol, gosta de tomar uma cerveja e gosta de samba, tá? Com isso, então é bem importante vocês entenderem o perfil dele, Diogo, um jovem comum, para pensar no que vocês vão elaborar de pergunta para ele, tá bom? Como vai ser essa dinâmica, pessoal? Todo mundo aqui vai ser dividido em grupos, tá? Os grupos vão ser compostos por 4 pessoas. Essa divisão é automática, então não precisa se preocupar em tipo, o que eu tenho que fazer? Não. Automaticamente o Lucas vai dividir e vai estar pronto, tá? Desses 4 participantes do grupo, uma pessoa vai ser o entrevistador, a outra pessoa vai observar e tirar e vai anotar, a pessoa 3 também vai observar e anotar, e a pessoa 4 vai ser o entrevistado, ou seja, vai fazer o papel do Diogo Silva, tá bom? Como que a gente define quem faz o que no grupo? De acordo com a idade. Então, o mais novo vai ser quem faz a entrevista e o mais velho vai ser quem vai ser entrevistado. No papel do Diogo, tá, gente? Não é para responder como se fosse você. É para você responder como se fosse o Diogo. Nessa dinâmica, ela vai durar 15 minutinhos. Como que a gente pensou em dividir o tempo? Quando a gente dividir vocês em grupo, primeira coisa, ligue a câmera, para vocês conseguirem ver ali quem está do outro lado, conhecer seu grupo e etc. A gente vai dar 2 minutinhos para vocês se apresentarem. Como vai ser a apresentação? Falar seu nome, sua idade, afinal de contas isso vai ser importante para ver qual o papel que você vai exercer aqui. E por último, falar um pouco do seu hobby, ou seja, o que você gosta de fazer. Deu esses 2 minutos, todo mundo se apresentou, o que vocês vão fazer? Vocês vão definir o que vai ser esse questionário. Então, poxa, o que a gente precisa saber do entrevistado para eu conseguir pensar em como resolver o problema que a gente colocou, que é como ajudar os brasileiros a controlar melhor as suas finanças. Como é que eu vou fazer o Diogo? O que eu preciso saber do Diogo para eu depois, no futuro, conseguir ajudá-lo a controlar melhor as suas finanças, tá? A gente sugere que vocês elaborem 3 perguntas, tá? Todo mundo vai elaborar essas perguntas juntos. Depois que vocês elaboraram essa pergunta e etc., nesses 5 minutinhos, vocês vão começar, de fato, a fazer a entrevista e a observação, né? O entrevistador vai começar, de fato, a fazer as perguntas, o entrevistado vai começar, de fato, a responder e os observadores vão começar a anotar, tá bom? O retorno dessa dinâmica, ele é automático. Então, também não precisa se preocupar. Deu os 15 minutos, vocês vão voltar. Terminei antes ali dos 15 minutinhos? Ótimo. Vá fazendo a discussão ali no grupo. E aí, o que vocês acharam? Foi fácil montar a pergunta? Não foi fácil montar a pergunta? Observadores. E aí, as perguntas foram muito invasivas? Não foram? Como é que o entrevistado estava respondendo? Ele estava respondendo fácil? Estava abrindo o jogo fácil ou não? Ele não estava entendendo direito as perguntas e etc. Tá bom, pessoal? Então, vou pedir o Lucas para dividir a gente em grupos. Estou olhando aqui no meu relógio, são mais ou menos 5h38. Daqui 15 minutinhos a gente volta. Gente, só para complementar, fiquem à vontade para colocar também as observações, dúvida aqui no chat, tá bom? Que a gente, de acordo com a apresentação, a gente vai lendo e vai respondendo. Então, fiquem à vontade para colocar as dúvidas que forem surgindo durante a dinâmica, tá bom? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Pode dividir. Obrigado. Obrigada. Fechado. Então, pessoal, eu vou dividir vocês. A sala vai se fechar automaticamente em 15 minutos.
Então, bora lá. Boa, pessoal. Bom, espero que tenha sido legal aí para vocês, tá? Essa dinâmica. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Então, eu queria que vocês deixassem seus feedbacks, o comentário do que vocês acharam, o que foi legal, o que não foi. Alguém fez algo, vocês pensaram em alguma pergunta que foi muito boa, ou talvez em outra pergunta que não foi tão legal assim, para a gente depois fazer uma discussão entre todos, tá bom? A gente vai ter o tempo para isso. Bom, passando agora para a segunda técnica, né, que a Catarina tinha comentado, que a primeira seria a entrevista, que vocês fizeram essa dinâmica, a segunda é a observação. O que é a técnica da observação? É basicamente acompanhar o usuário naquele sistema, vamos falar, que a gente está querendo investigar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns elementos que têm que ser levados em conta quando a gente faz uma observação. A gente tem que olhar características, ou seja, qual que é a idade do público, qual que é o gênero, quais que são os valores desse público, tá? Como é que ele se comporta? E aí, o comportamento dele é o que ele fala, como que ele gesticula, né? Então, tem toda a questão não verbal também, os gestos físicos, o espaço pessoal, se ele fala muito próximo, se ele dá um pouco mais de distância, se o tom da voz é mais alto, se é mais baixo, se você sente que tem muita energia ali ou não, se tem tráfego humano, se tem muita gente passando por ali e assim por diante. Vou compartilhar aqui com vocês, sempre que tiver esse hashtag Meli, significa que eu vou compartilhar uma experiência com vocês, tá bom? Aqui eu trouxe o que a gente chama de agência de envios. Então a gente sabe que para vender no Mercado Livre, qualquer um pode ser o vendedor lá, tá? Hoje em dia, a gente, como que faz para vender, né? Você deveria pegar o produto, levar numa agência dos Correios e aí você manda o produto para quem comprou de você. Isso fazia com que a gente ficasse muito dependente somente dos Correios. E a gente falou, poxa, acho que tem uma experiência aí que não está tão legal assim para o usuário. E a gente foi fazer observação de espaços que recebiam mercadorias e mandavam mercadorias para outros lugares. A partir disso, a gente criou o que é chamado de Mercado Livre Agência de Envio, tá? Então, hoje, não necessariamente você precisa ir no correio, você pode ir numa agência de envio. E a gente foi observando várias coisas. A gente observava quanto tempo as pessoas ficavam na fila, se elas tinham dificuldade na hora de embalar o produto, como que o atendente recepcionava essas pessoas, e assim sucessivamente, tá bom? Outro elemento que eu quero trazer aqui para vocês, outro método, outra técnica, é a vivência. O que é a vivência? É assumir o papel do usuário. É você ver e sentir o dia a dia dele pensando como esse usuário. E aí eu trago algumas dicas aqui e, de novo, trago o hashtag Meli para contar para vocês o que a gente fez lá, tá? Então, esse método, diferente da observação, na vivência você vai fazer uma imersão. Você tem que ir lá. Você tem que fazer o que o seu público-alvo, vamos falar assim, faz. Por quê? Porque aí você vai sentir a dor daquele usuário, né? Então, tem empresas que fazem esse método com uma duração muito mais longa. Ele faz isso de 2 a 4 dias, ele envia a pessoa para casa, né, desse público-alvo, para ficar ali, para conseguir entender exatamente como é que é o dia a dia. E aí, é muito importante a gente respeitar o ambiente que o público-alvo está inserido. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Mercado Livre, que é o seguinte: a gente tem hoje a maquininha, tá? Que aceita que você pode usar o cartão de crédito e etc. A gente foi nas feiras acompanhar os vendedores das feiras que usavam as maquininhas. A gente precisava entender se tinha problema de conexão de internet, se as pessoas sabiam usar bem, se a transação ela era aprovada rápida, quantas pessoas estavam ali. Então, pode ser que dê muita fila, que dê pouca fila. Se as pessoas iam pedir a via delas, né? E assim sucessivamente. Ali é o momento de você se colocar no lugar do outro e entender onde é a dor dele, tá bom? Mas você tem que viver ali. E o último conceito que eu queria passar para vocês é o conceito de pesquisa de mercado, que é basicamente uma pesquisa onde você vai entender o contexto onde aquele problema está ali. E ele vai te ajudar a fazer a definição do perfil dos seus usuários. Para fazer essa pesquisa de mercado, o que a gente aconselha é que você busque por especialistas do tema. E tem que ser naquele tema.
de novo, eu trago aqui o hashtag MELI, né? Quando a gente olhou de logística, ou seja, nosso problema era como fazer com que os produtos chegassem mais rápido na casa dos consumidores. Eu consultei um especialista específico. Quando eu falei de mercado pago e eu falei da conta lá em cima, o que eu preciso oferecer numa conta? Ela precisa ter TED? Ela precisa permitir que você saque o dinheiro no caixa eletrônico? Ela precisa render? Ela precisa ter agência ou não? Dá para ser tudo online? Quando a gente vai entender o mercado, a gente tem que ir em especialistas que entendem daquele negócio, tá bom? E aí você pode pesquisar na internet, você vai pesquisar sobre a concorrência para saber o que já existe de solução hoje, se aquilo de fato resolve o problema dos usuários, resolve a dor deles ou não. Tá? Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco do treinamento. E aí eu vou abrir aqui para 5 minutinhos de pergunta. Como que vão ser essas perguntas? Vocês podem fazer essas perguntas no chat, e aí o Lucas, a Catarina, a gente vai ver essas perguntas e vai responder aqui para vocês. Logo após essas perguntas, a gente vai ter uma parte que a gente chama de intervalo, que são mais 5 minutinhos. O que a gente aconselha aqui, pessoal? Deixa a pergunta no chat, manda, e aí, enquanto a gente vai respondendo, ou tira um tempinho para interagir sobre as perguntas, depois dá uma levantada, toma uma água, vai ao banheiro, toma um cafezinho aí para ninguém dormir enquanto está fazendo o treinamento, e a gente retoma daqui 10 minutos, tá bom? Enquanto isso, Lucas, Catarina, vamos falar um pouquinho das... Já estou vendo aqui algumas perguntas interessantes que eu queria compartilhar, né? Então, como fazer esse método de entrevista no meio da pandemia? Dá para a gente fazer as entrevistas dessa mesma forma que a gente está fazendo o treinamento, online mesmo, né? Então, só para compartilhar uma experiência que eu tive pessoal, quando eu estava fazendo a pós, eu estava fazendo a pós em outro país e eu estava fazendo sobre um tema de consumo de produtos orgânicos e ecológicos. E eu quis entrevistar uma menina que eu conhecia aqui no Brasil, que eu sabia que ela era consumidora desse tipo de produto. Então, ela era o meu público-alvo. Então, o que eu fiz? Eu elaborei o mesmo questionário que eu estava aplicando para as pessoas lá, pessoalmente. Eu marquei com ela um horário e a gente conversou. Acho que foi, não lembro se foi pelo WhatsApp e tal, mas a gente conseguiu fazer a entrevista também. Em relação ao tempo, a gente sabe que o corrido foi bem curtinho mesmo, então foi né, só para sentir um gostinho assim, de como é que faz. Como encontrar especialistas em assuntos que são inovadores? Então, na verdade, assim, a gente tem vários temas que estão sendo trabalhados por muita gente, então e uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que normalmente, quando a gente pensa em inovação, a gente sempre pensa em alguma coisa meio única, nova, e a inovação, ela não é só isso, né? A inovação, ela tem coisas pequenas também. A inovação é melhorar a forma do usuário interagir, isso já pode ser inovador. O que a gente sabe no Brasil, sim, tem muita gente que está se especializando em vários temas, então, faculdade, a gente consegue encontrar muita gente, e fora do país também tem outras coisas tem outras pessoas que também estudam vários temas. Hoje, a gente tem uma ferramenta que ajuda muito a gente, que é o Google, né? Outra pergunta aqui que tem, como fazer entrevistas em momentos de pandemia em comunidades que não possuem, em sua grande maioria, acesso à internet? A gente sabe que isso realmente é uma dificuldade muito grande. O que a gente pode pensar, então, é assim, nesse momento da pandemia, realmente é importante fazer a entrevista dessa forma presencial, ou a gente consegue, de alguma outra forma, ou esperar, né? Então, assim, vamos supor, no auge da pandemia, realmente não dava para encontrar esse público, não dava para ir nessas regiões. Agora que já está um pouco mais calmo, né? Eu acho que tomando todo o cuidado, a questão de usar máscara, né, manter o distanciamento. Então, talvez, assim, aí, talvez nesse caso, ao invés de ir na casa da pessoa, ir em um lugar um pouco mais público, justamente para não ter, né, público, que eu digo assim, né, aberto e tal. Então, ou o que a gente pode fazer é pensar em alternativas nesse sentido. Então, assim, segurar um pouco a entrevista nesse momento e deixar para um pouco mais para frente. Vou dar uma lida aqui nas Uma outra perguntas. pergunta que eu achei interessante aqui, desculpa, Catarina. Imagina. Falam, quando o seu público é muito diverso, como que eu faço para entrevistar todo mundo, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem no Mercado Livre, tá, pessoal? Então, imagina, no Mercado Livre eu tenho desde o cara que está lá no interior do Acre, não sei, fazendo uma compra, e ele pode ser de mais alta renda ou de mais baixa renda, até o cara que está aqui em São Paulo, né?
até um cara que é estrangeiro e veio para o Brasil comprar. Então, assim, eu tenho pessoas que vendem, eu tenho pessoas que compram, eu tenho pessoas que têm a conta, usam serviços financeiros e não fazem compra no site. Então, o que eu aconselho aqui, minha dica é segmenta. Então, dá uma olhada em quais seriam os principais. Então, para o Mercado Livre, por exemplo, eu tenho vendedores. Tem vendedores grandes e eu tenho vendedores pequenos. Eu tenho compradores. Tem compradores de alta renda e compradores de mais baixa renda. Tem compradores concentrados no Sudeste, vamos falar assim, e compradores concentrados numa região mais remota. Quando a gente faz essa segmentação, fica um pouco mais fácil, tá, de buscar, de fato, quem a gente precisa entrevistar. Vou deixar a Catarina seguir aqui respondendo e lembra a todo mundo que, ó, se quiser ir lá tomar uma aguinha, tomar um café, fica à vontade, a gente vai responder as perguntas aqui e em 5 minutos a gente retoma o treinamento. Eu tô vendo outras perguntas aqui bem interessante e até sugestão, né? Então, dependendo da região, do público, procurar realmente por associação de moradores, comunidades, centros sociais que você consegue entrevistar, talvez não uma pessoa, mas você consegue entrevistar um representante desse centro social que ele pode te ajudar. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui, que alguém perguntou sobre quando eu quero fazer entrevista com público infantil, criança. Quando eu quero falar com criança, se você quer fazer, por exemplo, né, a minha sugestão, entrevista um pouco mais focada em questão de educação, então é assim, óbvio, em um momento é interessante você entrevistar essa criança, mas também é interessante você entrevistar o entorno dela, então os pais, os professores, dependendo do que for. E aí, ao invés de entrevistar a criança sozinha, obviamente, você vai ter que pedir permissão, né, para a família, para poder entrar em contato com essa criança. Mas talvez fazer um grupo. E aí, a dinâmica é diferente. Você pode ver como que essas crianças, elas interagem em conjunto e depois, obviamente, você pode fazer individual. Mas talvez no primeiro momento, eu tentaria alguma coisa, né, um grupo de crianças. Aí eu não usaria a entrevista. Talvez eu faria uma observação, alguma outra dinâmica diferente. Porque, sim, se você entrevistar direto essa criança sozinha, ela pode ficar um pouco constrangida. Oi? Pelo amor de Deus. Desculpa. Que mais, gente? Tem aqui. Outra pergunta aqui que o pessoal fez, que o João fez, e ele pergunta aqui um pouco quais métodos vocês acham melhor. E para mim, cada um desses métodos que a gente comentou aqui, ele se aplica melhor em uma situação. Então, vamos lá. Se é algo que eu não conheço absolutamente nada, talvez é legal eu começar pela pesquisa de mercado, né? Eu vou entender um pouco quais são as empresas, o que eles oferecem, qual que é o público-alvo dessas empresas, se elas estão conseguindo resolver o problema, se não estão, o que é a diferença entre cada uma delas, e assim sucessivamente. Depois que eu já conheço, talvez eu observo, depois eu vou lá fazer uma vivência onde eu vou me aprofundar mais, no meio do caminho aí eu faço uma entrevista. Então, assim, a mensagem é, não tem regra. Depende muito de qual é o seu status naquele momento, tá bom? No Mercado Livre, igual eu comentei, para a gente usou técnicas diferentes. Tá. Só mais uma pergunta aqui que eu achei interessante, essa questão que estão falando bastante em relação ao número de pessoas, quando o público-alvo ele é muito grande, como é que é o segmento? Algumas coisas que eu sugiro, né? Então, na verdade, assim, observar bem qual que é a pergunta, né? Qual que é o problema que eu estou querendo investigar? Qual que é o contexto dessa pergunta? E aí, começar a segmentar no sentido, assim, quem que seria a pessoa principal, né? O impactado principal, e depois de tentar descer um pouco mais dos outros que têm interação. Então, por exemplo, colocaram aqui, problema ambiental. Então, quando eu falo de problema ambiental, é um problema muito amplo. Então, realmente, você vai ter muita gente, né? Muita instituição para determinar, para entrevistar, para ter contato. Então, começa a pensar assim, o que eu quero saber desse problema ambiental? Ou que tipo de problema ambiental eu estou querendo falar? Eu quero falar sobre a água, eu quero falar sobre a questão de terra, eu quero falar sobre a poluição no ar, eu quero focar em rio. Então, assim, eu vou determinando, eu quero falar sobre desmatamento na Amazônia. Então, tenta delimitar um pouco mais qual que é a sua pergunta para conseguir descer um pouco mais em quem que é o seu usuário, quem que você vai ter que entrevistar, né? Porque, por exemplo, se eu vou falar de água, eu posso ter outras associações. Eu tenho pessoas que usam água, pessoas que não têm acesso ao saneamento, eu posso ter pessoas que trabalham com a água, distribuidora de água. Então, aí eu já vou delimitando melhor qual que é o meu público.
Então, é assim... E realmente, tem uma outra pergunta aqui de uma Catarina, Xará. Se o público-alvo é muito grande, como é possível atingir os gostos de todo? Realmente não tem como você atingir o gosto de todo. E justamente o objetivo do Design Thinking é isso, né? Não é atingir um gosto. Você vai solucionar um problema. Então, você vai definir quem que é essa pessoa, quem que é seu usuário, qual que é o seu problema principal. Você não vai resolver... É impossível resolver o problema, que nem no nosso caso, de 45 milhões de pessoas desbancarizadas. Não tem como. A gente vai focar num público específico para tentar solucionar ou dar uma melhor, né, qualidade de vida para esse público. Essa é a ideia, gente. Eu acho que eu posso ler essa, Catarina, se quiser a gente faz mais uma e depois já retoma para o treinamento. Acho que a gente pode retornar. Mas uma pergunta legal aqui foi, quantas pessoas entrevistar? Gente, de novo, não tem uma regra, tá? Tem. Vai muito de, se você está confortável com aquela quantidade de entrevista que fez ali. No Mercado Livre, às vezes, a gente falava assim, poxa, vamos entrevistar 15 usuários. Chegava ali no 7º, a gente falava, nossa, não, já tá ficando repetitivo, já tá ficando chato. Às vezes a gente falava, vamos entrevistar 3. A gente entrevistava 3, era tão diferente, não, cara, a gente vai precisar entrevistar mais usuários. Então, depende muito da dinâmica. Aí vai ver um pouco, você tem que sentir se já tá funcionando, se já não tá funcionando. Tá bom? Boa. Podemos retomar, Catarina? Podemos, eu acho que tá bom. Gente, depois no final a gente vai deixar nosso contato e aí se vocês quiserem procurar pela gente para mandar mensagem, continuar a conversa, fiquem à vontade, tá bom? E a gente gosta bastante, eu particularmente gosto bastante de falar sobre o tema. Então fiquem à vontade para procurar pela gente. Combinado, pessoal. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de entendendo o usuário. Já conheci. Agora eu vou entender. O que significa esse entender o usuário? A gente vai organizar as informações coletadas. A gente tem muita informação ali. Tem informação da entrevista, tem informação da observação, informação da vivência, informação de pesquisa de mercado. Mas essas informações todas soltas não vão te agregar. Tá? E aí, eu queria falar um pouquinho, a gente vai mudar um pouco o contexto das pessoas desbancarizadas, de educação financeira, e vai puxar um case diferente. Um case bem da atualidade, tá? Que é a pandemia. Então, a gente sabe que com a chegada do Covid-19, tem o que a gente chama de lockdown, né? Que é a cidade fechar. Então, vários estabelecimentos não podem funcionar. E aqui em São Paulo, aconteceu isso. E várias pessoas ficaram impedidas de fazer exercício. Por quê? Porque as academias fecharam, porque os parques fecharam. Então, eu que gosto de correr, por exemplo, já não podia mais correr ali no Ibirapuera. E aí começaram a ter vários estudos falando que o sedentarismo que proveniente, né, dessa fase do coronavírus, ela pode gerar uma pandemia pós-Covid, porque isso afeta, né, nosso bem-estar físico, mas também o bem-estar mental, tá bom? Então, esse é o problema que a gente traz aqui para o segundo case. E a gente vai trazer algumas ferramentas para vocês para como organizar as ideias. O primeiro que eu quero falar aqui é o diagrama de afinidades. Ele é composto por 4 pontos. O primeiro dele são as citações importantes do usuário. Então, quando você está lá fazendo a entrevista, ele vai falar uma frase que talvez vai ser impactante para você. Ele vai falar, cara, essa frase fala muito sobre o usuário. Essa frase fala muito sobre o problema que eu estou tentando resolver. Outro item que está aqui são padrões e temas notados, que é o que eu estava comentando lá da entrevista, por exemplo. Você fez, sei lá, X entrevistas, várias. Você começa a identificar padrões. Fala, poxa, olha só, a maioria dos usuários pensa exatamente assim, né? E quais são os principais temas? O que todo mundo fala? Outra coisa que a gente vai encontrar lá no primeiro método, né, que depois a gente vai trazer para cá consolidando, são as surpresas. Então, algumas coisas que a gente nem esperava foram faladas na entrevista. E você fala, cara, não sabia disso, né? E um pouco de contradição. Você falando, poxa, ele falou isso, mas ele faz aquilo. Então, não estou entendendo se de fato é um problema, se de fato não é um problema, onde é que está a dor de fato ali do usuário, tá? E alguns aspectos que a gente quer aprofundar, que a gente quer explorar mais. Então, aqui eu acho que preciso ir um pouco mais fundo. E aí a gente organiza isso tudo, que ajuda também a definir os próximos passos, ações, etc. Trouxe aqui para a gente esse quadro mais ou menos preenchido
para ajudar a dar o exemplo. Falando de pandemia, de exercício físico, aqui frases que a gente escutou, tá? Porque isso é de um trabalho. E aí eu detesto o personal do Instagram. É tudo salafrário, tudo sem vergonha. Eu tenho preguiça demais de fazer aula online da minha academia. Não quero fazer aula online. Em termos de padrões, todos os entrevistados não gostam de influenciadores fitness. Ah, não. Se é um influenciador fitness, não gosto, acho que não rola. E a gente viu isso várias vezes. Todos eles têm insegurança para seguir roteiros de treino disponível na internet. Não confia muito bem. Fala, esse treino que está aqui, será que se eu fizer isso aqui vai me lesionar? Será que se eu fizer isso aqui, de fato eu vou emagrecer? Para quem quer emagrecer? Será que se eu fizer isso aqui, de fato eu vou ganhar músculo? Para quem quer ficar mais forte? E aí, quando a gente fala de surpresas, mesmo falando que a pessoa quer ser mais saudável, etc., quando a gente vê, de fato, o que ela está buscando, não é por isso que ela quer se exercitar. Talvez ela quer se exercitar porque ela quer ficar mais bonita, ou porque ela se sente bem, independente de ela ficar mais saudável, não, poxa, eu gosto, ou então era um hábito, e aí tirou o hábito, né? E algumas vezes a gente fica surpreso, porque antes da pandemia, todo mundo falava, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. E a gente falou, vai continuar aparecendo isso nas falas das pessoas. E não. Menos gente, cada vez menos pessoas agora falam que tem falta de tempo, tá? Para fazer exercício. Isso antes falava muito mais. E alguns aspectos aqui que a gente entendia, de acordo com esse trabalho que foi feito, que a gente precisava ou gostaria de aprofundar poxa, o que faz com que eles se sintam inseguros com o treino online? Se é o treino da academia que ele costumava frequentar, se às vezes é o mesmo professor que dava aula para ele, por que ele ainda assim tem essa insegurança, né? Se esse público tem tempo e talvez dinheiro para pagar um personal trainer, né, a pessoa para ir lá na casa dele, por que ele não faz? É porque ele está com medo da pandemia? Porque ele não gosta desse tipo de interação? Às vezes ele ia para a academia porque queria uma interação social, conversar com as pessoas, etc. Tá? Então, esse é o diagrama de afinidades. Ele é excelente para ajudar a gente a organizar as ideias. Tá bom? Uma outra ferramenta que eu vou compartilhar aqui com vocês é a criação de personas. Essa ferramenta, gente, é super relevante. Então, a gente coloca aqui, o que a persona possui? Ela possui desejo, ela possui motivação, ela possui expectativa, ela possui necessidade. E é isso que a gente precisa identificar nelas, né? Quando eu falei o exemplo lá do Mercado Livre, eu não tenho só uma persona, né, para o Mercado Livre. Eu dei exemplo aqui de várias. Então, eu falei que você tem o comprador de alta renda, o comprador de baixa renda, o comprador do Sudeste, o comprador que está lá no Amazonas, que está longe, ou o comprador que está no Porto Alegre, que também é longe de São Paulo, né? E cada um deles pode ser que tenha, eu faço uma persona para cada tipo de público, tá? Não vou fazer 1 milhão de personas, senão não vai me ajudar a, de fato, buscar a solução para esse público. Igual a Catarina falou, a gente tem às vezes que dar uma focada, tá bom? Aqui a gente traz o caso específico da Joana, e a gente vai trabalhar sobre a Joana nos próximos exercícios, tá bom, pessoal? Então é super importante entender aqui quem é Joana. A Joana tem cerca de 30 anos, ela é de classe média. Ela trabalha o dia todo. Quando ela volta do trabalho, ou quando ela para de trabalhar, hoje em dia, que ela está trabalhando só de casa, ela sente que ela tem muito tempo livre. Então ela fala, poxa, agora é a hora de eu me exercitar, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa de um treino que é funcional ali e que é rápido. Porque senão ela fica entediada. Se é muito repetitivo e tal, ela fala, não, tô desanimada, nem quero fazer, já tô com preguiça e etc. Tá? Ela é a persona que a gente vai trabalhar para entender as outras dinâmicas que vão vir aí para frente. Além disso, eu posso fazer uma instituição. Não necessariamente a ideia que eu estou propondo é para resolver o problema de uma pessoa de fato. Pode ser que seja que eu quero vender para uma empresa, que eu quero vender para uma indústria. E aí eu preciso entender quem é essa instituição, tá? Qual que é o setor dessa instituição? Qual que é o perfil dos funcionários que estão lá? São muitos funcionários? São poucos? Os funcionários lá normalmente têm um nível educacional muito alto, mais baixo? Quem patrocina? Ou seja, aquela empresa ali vive de quem, né? Quem que é o público-alvo dessa empresa? Quem mais compra o serviço dessa instituição?
quais que são as dores, quais que são os problemas dessa empresa? O que eu estou fazendo de fato está atacando um problema ali? Ou o que eu estou pensando na hora de identificar o problema? Estou conseguindo saber que aquele problema é certo daquela empresa? Quais são as perspectivas de crescimento? Qual que é a tendência daquele mercado? Né? Muito linkado ali na pesquisa de mercado. Opa, as empresas mais inovadoras estão crescendo. A inovação ali naquele mercado está indo para onde? Tá bom? Dadas essas duas técnicas, eu vou deixar aqui para a Catarina comentar um pouquinho sobre a técnica que a gente chama de mapa de empatia. Esse aqui é um pouco mais complexo e vale a atenção de todo mundo também. Oi, gente, eu tô vendo que já estão surgindo várias dúvidas referente à persona, tentei responder um pouquinho ali, e o mapa de empatia, né? Mas vamos lá. Só para responder já uma dúvida aqui. Então, a gente utiliza as características da persona, porque o que é a persona, né? Então, bem isso que o Renato explicou. A persona, a gente cria um estereótipo, né? Um estereótipo de um usuário, de alguém que está com esse problema que eu quero resolver. Para uma solução, eu preciso só ter uma persona? Não, eu posso criar várias personas, não tem problema. Mas vocês vão ver no decorrer do projeto que é mais fácil se a gente focar em uma ou duas personas. Aí vai depender muito do estilo do projeto. Então, não significa que eu tenho que ter uma só. Não, você pode ter várias. O exemplo que eu falei enquanto eu estava durante o intervalo, né? Então, eu fiz um trabalho voltado para consumo de produto orgânico e ecológico. Então, eu tive um perfil que era a pessoa que consumia e eu tive um perfil que era a pessoa que vendia. Então, eu tinha duas pessoas com quem eu trabalhei. Agora, quando a gente fala do mapa da empatia, então, assim, eu quero pedir a ajuda de vocês no seguinte. Enquanto eu for explicando, eu queria que vocês colocassem aí no chat as características para preencher cada um dos quadradinhos com o perfil da Joana, da persona que a gente apresentou anteriormente. Então, eu vou explicar o que é, cada um desses números, e aí vocês vão completando aí no chat, que daí no próximo slide a gente compara, né, de acordo com o que vocês preencheram com o que eu e Renato, a gente pensou. Então, vamos lá. O primeiro item que a gente tem aqui é com quem estamos sendo empáticos. Então, quem é a pessoa ou a persona ou a instituição, quem que é o nosso público que a gente está sendo empático, né? Quem que a gente está colocando no centro, que a gente vai ajudar, que a gente vai encontrar uma solução de um problema. Quem que é essa pessoa, qual que é o nome dela, o que que ela busca, se ela é casada, solteira, tem filho, enfim, quem que é isso? O segundo item que a gente tem é o que que ela precisa fazer. Então, o que que essa pessoa, ela faz no dia a dia dela, como que é a rotina dela, o que que ela precisa fazer para resolver a situação, o problema dela. E aí vamos montando aqui no chat, né? Então, no caso da Joana, né, que é a nossa persona, o que que seria para ela o número 1, o que que é o número 2 para ela? O número 3 é o que que ela vê. Então, o que que essa pessoa, né, o que que essa persona que eu estou trabalhando, o que que ela tem acesso à informação? Então, ela lê livro, ela lê jornal, o que que ela vê nas mídias sociais? Que tipo de informação ela tem acesso nesse momento, né? O que que ela fala? E o interessante aqui no que ela fala é porque é o seguinte, às vezes a gente fala uma coisa, mas não é exatamente como a gente se comporta. E não é porque a gente está mentindo, não é isso. Não é, eu estou mentindo, não. É porque o nosso corpo fala de uma forma diferente, né? Ou o nosso desejo é uma coisa diferente. Então, é interessante prestar atenção no que essa pessoa fala, né? Qual que é a linguagem que ela usa, o que ela quer expressar. Será que ela quer expressar realmente o desejo dela? O outro tópico que a gente tem é o que ela faz. Então, pensando, né, nesse contexto que ela está inserida, o que ela faz para tentar solucionar o problema dela, o que ela faz para tentar atingir o objetivo dela. E aí, o interessante aqui também, o que ela faz, é legal a gente identificar isso num contexto mais assim, o que ela faz quando ela está em público, o que ela está em convívio, sabe? Então, é interessante a gente observar isso, porque ao mesmo tempo que ela observa as informações, né, vindo da internet, vindo da sociedade, vindo da comunidade, a gente tem o hábito de... Nós somos humanos, né? Então a gente repete muito comportamento, né? Então é interessante ver o que ela faz em questão quando ela está em público, em comunidade. O próximo item que a gente tem aqui é o que ela escuta. Então, o que ela escuta dos outros, principalmente da família, do ambiente que ela está inserida, dos amigos. Ela escuta, será que muita opinião dos outros para conseguir tomar a decisão dela? Ou não, ela é uma pessoa que escuta, mas não absorve tanto e vai mais, né? Eu quero fazer isso, eu vou e faço e pronto, acabou. Então, é interessante a gente ter conhecimento dessas informações.
um pouco, né, o que a gente imagina. E o último caso que a gente tem é o que ela pensa e o que ela sente, porque isso realmente é o que está dentro da cabeça da pessoa, né? Então, esse é o mais difícil de capturar, mas é um dos itens mais importantes, porque a gente está falando aqui de dores e desejos. Então, realmente, o que incomoda aquela pessoa? Qual que é o problema que ela tem? O que dói nela? E o que é o desejo dela? O que ela quer fazer? Onde que ela quer chegar para diminuir essa dor? Para eliminar isso, né? Então, dependendo da situação, do problema que a gente está observando, e assim, né, dor, desejo, é coisa relativa. Às vezes, para mim, é uma coisa pequena, né? Mas quando a gente está falando num contexto, quando a gente está aplicando o design thinking, a gente tem que tirar os nossos pré-julgamentos. Então, a dor vai ser dor, vai ser um problema que eu tenho que tentar identificar. Vamos lá para o próximo slide, que daí a gente vai comparando aqui algumas coisas. Então, só ir passando aqui. Com quem estamos sendo empáticos? Então, a gente está trabalhando com uma mulher, que é a Joana, de 30 anos, que ela não tem filhos e ela trabalha num período integral. O que ela precisa fazer? Qual que é o objetivo da Joana? Então, a Joana, ela quer encontrar a melhor forma de se exercitar. Lembrando que antes da pandemia, ela já se exercitava. Enquanto a gente vai passando aqui, gente, aí vocês vão comparando se vocês chegaram próximo da resposta que o Renato a gente entende como um caminho, né? O que ela vê? Então, ela acompanha pessoas fitness nas redes sociais, ela vê muitas formas de praticar exercício, diversas formas de consumir conteúdos de treino. Então, isso ela tem acesso no Instagram, enfim, nas redes sociais. O que ela fala? Então, ela fala que ela quer voltar a fazer exercícios. Esse é o seu momento de descompreensão. Então, para ela é importante ser uma pessoa fitness, assim. Não confia nas pessoas que estão mostrando as técnicas. E o que ela faz? Opa, isso. O que ela faz? Ela conversa com pessoas que estão conseguindo fazer exercícios em casa. Então, ela tem, né, na rede dela de contatos esse tipo de pessoa. E ela procura a referência das pessoas que estão mostrando o treino. E o que ela escuta? Ela escuta que não funcionou, que é difícil encaixar nas rotinas, é sempre a mesma coisa, com esforço você consegue. E aí, o que isso leva nas dores dela, né? Nas dores e nos desejos dela? Então, como dor, ela sempre fez exercício na academia, então ela tinha uma rotina diária, que ela ia na academia, tinha acesso a isso, e ela não tem equipamento na casa dela. Então, como é que ela vai se exercitar se ela não tem equipamento, se ela já tinha uma rotina estruturada, e como é que ela vai driblar isso, né? E qual que é o desejo que ela tem? O desejo dela ela não quer gastar muito dinheiro, então ela não quer comprar equipamento para gastar dinheiro. Ela procura por conteúdo personalizado, então como ela já tinha um estilo, né, de trabalho, de uma rotina de exercício, então ela não quer mudar, ela quer manter esse mesmo estilo que ela já tinha. E ela quer se exercitar. E aí, uma outra perguntinha que tem aqui embaixo, que é o mais importante, além disso que a gente identificou, o que está o além? O que eu consigo ver além disso, né? O que eu consigo ver além da dor dela e do desejo dela? Eu consigo enxergar, e como é que, vocês vão perguntar, né? Como é que eu chego nessa conclusão? É de acordo com as entrevistas, de acordo com a persona, de acordo com todo o fluxo, né? Então, a gente consegue identificar e entender que não necessariamente ela quer ser mais saudável, que não necessariamente dela o desejo é ser mais saudável, e sim que ela tem uma outra motivação externa. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê um monte de gente aí postando foto, tal, né, barriga tanquinho no Instagram. É difícil falar assim, eu não gostaria de ter, gostaria de ser mais magra também. Então, isso, né, é um desejo nosso a mais, mas que assim, né, que é latente, e aí que de alguma outra forma a gente vai ter que trabalhar nisso, porque a gente sabe que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um metabolismo. Então, assim, pensando, né, chegando na conclusão que realmente o problema dela é essa questão da influência das mídias, a solução ela vai ter que ser de uma outra forma. Daqui a pouquinho a gente abre para as dúvidas também aqui, e aí a gente lê mais algumas coisas e discute um pouco mais. Que é um pouco complexo essa questão do persona, tanto da persona e convergir isso, né? Levar isso para o mapa da empatia. Uma outra metodologia que a gente tem aqui é o Point of View. Então, qual que é a ideia disso, dessa metodologia, desse método, né? Então, você vai definir o seu usuário, então tem que ser uma coisa bem específica. Você vai falar do que ele precisa e seguido de um verbo. E depois você vai falar quais são as motivações dessa pessoa, que seria o porquê dela. Então, qual que é a ideia dessa ferramenta, né, do POV, que a gente chama? Ele vai te mostrar de uma forma rápida,
simples, única, assim, uma visão única, uma visão assim, mais resumida, quem que é seu usuário, qual que é a necessidade que ele tem e quais são as motivações, por que que realmente ele tem essa motivação, por que que realmente ele tem essa necessidade. O importante quando a gente fala aqui do porquê é colocar 5 porquês. Então, é assim, você começou a falar assim, pode ir para o próximo, Renato, só para eu mostrar para eles como exemplo. Então, por exemplo, qual que é o nosso POV, que no caso da Joana? Então, a Joana, ela é uma jovem adulta, sem filhos, com bastante tempo livre e uma vida financeira estável. Então, essa aqui é a persona que a gente chegou. O que que ela precisa? Então, ela precisa se exercitar regularmente, de uma maneira segura e eficiente. Então, o verbo, né? Então, precisa se exercitar. Essa é a necessidade dela. Por quê? Então, a gente fez 5 perguntas, 5 porquês, 5 perguntas. Porque ela quer ser fitness, poder postar isso nas redes sociais, porque ela quer ser mais saudável, porque ela quer otimizar o tempo livre que possui agora que está em casa, porque não consegue mais ir para academia e porque não quer ter que comprar equipamentos específicos para se exercitar. Então, é interessante, é importante a gente colocar esses 5 porquês para a gente trabalhar, porque assim, às vezes, a questão de não ser superficial, né? Então, quanto mais porquês você preencher, mais você vai perceber que você está mais perto tanto do problema quanto da solução. Na verdade, aqui nesse caso, ainda mais do problema. Porque se você fica muito no raso, só um porquê, porque ela quer ser fitness, tá, e daí que ela quer ser fitness? Ela precisa exercitar porque ela quer ser fitness? É só isso que você vai atender? Então, o importante é descer sempre mais no detalhe para você conseguir entender com maior profundidade qual que é o problema, qual que é a questão dessa pessoa. Renato, agora a gente vai para a nossa... Aqui, pessoal, na verdade, eu estava pensando em aproveitar que a gente conseguiu... Opa, não sei se vocês estão vendo minha tela aqui. Eu estava pensando da gente aproveitar e abrir um pouquinho para as perguntas que ficaram no chat, tá? Vamos lá, vou começar a tentar ler aqui. Então, mapa de empatia. É feito junto com o persona ou pode ser um só? O que acontece, pessoal? Esse mapa vamos lá. Eu tenho várias personas, né? Igual alguém já falou aqui. Para cada persona, eu posso fazer um mapa da empatia, né? Então, ali eu defini que a Joana é uma persona. Outra possível persona, né, que pode ser afetada pela pandemia, por a questão de não fazer exercício físico, pode ser um perfil completamente diferente. E aí pode ser, por exemplo, uma pessoa idosa, que agora tem que ficar exatamente mais recluso, né, pelo risco da pandemia. Era uma pessoa que, não sei, possivelmente fazia hidroginástica, que ela usava aquele momento ali para socializar, para encontrar com os amigos, tá? E não necessariamente porque ele queria ser fitness. E não necessariamente porque ele via ali no Instagram todo mundo sarado e tal e queria esse mesmo estilo de vida. Não. É muito mais porque para ele é um espaço de socialização. E a dificuldade que ele enfrenta não é tipo, eu não tenho tempo, ou eu não confio no professor que está dando aula ali no Instagram, acho que todo mundo que está ali no Instagram é sem vergonha. Não, ele nem pensa nisso. Porque às vezes ele nem usava aquela ferramenta ali, o Instagram. Ele às vezes não era um usuário não tinha aquele smartphone, um celular adequado para isso, ou então não se sentia seguro utilizando isso. E aí, o mapa da empatia com essa pessoa idosa, vamos falar assim, é completamente diferente do mapa de empatia da Joana. E o que a Catarina falou hoje para a gente no começo do treinamento, essa fase que a gente está trabalhando do design thinking, da ideação, a gente agora está divergindo. Então, o objetivo de hoje não é aqui responder as perguntas. Tá bom, então se a Joana tá falando mal do Instagram, não sei o quê, eu vou criar uma outra plataforma tecnológica para ela. Se o cara mais idoso está querendo não sei o quê, eu vou criar uma outra ferramenta. Não. Aqui agora a gente não está pensando na solução, tá? A gente está pensando muito mais em como identificar as dores, os problemas, como ser empático. Faz sentido? Não sei, Catarina, se você quer responder algumas, mas... Eu vi uma aqui que eu não sei se eu entendi muito bem, que tá uma bem completa, né? Então, a Ana Carolina colocou assim, né? Minha dúvida é sobre persona e mapa de empatia. É que eu já fiz o exercício ao contrário. Primeiro pensamos no público-alvo e qual poderia ser o mapa da empatia numa forma de brainstorming. Total.
Depois, a partir do que apareceu, priorizamos o que fazia sentido e construímos nossa persona. Queria saber o que vocês acham disso. O certo é sempre pensar primeiro na persona para depois ir para o mapa da empatia? Eu vou dar aqui minha opinião. Eu sou super a favor de brainstorming. Eu acho que a partir do brainstorming vão vir ideias, vão vir questionamentos. O que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado... Tá passando uma ambulância aqui. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não enviesar o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Então, assim, a ideia de começar pela persona é para eu tentar formar, né, um público, para formar uma pessoa, né, ter algumas características para conseguir chegar na questão da dor, para conseguir chegar na questão do desejo, para eu conseguir chegar ao que ela escuta, o que ela fala. Tem que tomar cuidado só, às vezes, para a gente não enviesar. Porque, assim, às vezes a gente acha, de novo, né? A gente acha que a gente tem uma ideia muito boa, então quando eu vou completar o mapa da empatia, eu vou querer colocar aquilo que responde à minha ideia, entendeu? Então, assim, no desejo da pessoa, no desejo da persona, eu vou colocar aquilo que está respondendo à ideia que eu tenho. Então, se a minha ideia é criar uma nova plataforma de exercício físico, eu vou colocar isso no desejo. Mas não necessariamente é esse o desejo que eu vou conseguir capturar durante as outras técnicas. Então, durante a entrevista, durante a observação, durante a vivência, quando eu desenhar a persona. Então, assim, eu acho, já trabalhei em alguns projetos, assim, né, da gente desenhar algumas coisas antes, assim, em formato de brainstorming mesmo, acho interessante, acho legal, mas tem que tomar só cuidado, porque, assim, a gente às vezes pode envezar, e não é por maldade, mas é porque a gente está tão apegado, né? Nós somos apegados, né? Nossas ideias e tal, a gente está tão apegado a ela que a gente quer que dê certo. Então você acaba colocando lá. Mas assim, você pode até colocar lá, mas depois faz o exercício ao contrário. Então depois vai entrevistar, vai observar, vai pesquisar o seu mercado, e aí faz novamente o persona e o mapa de empatia para ver se responde a mesma coisa, entendeu? Não sei se foi claro, mas essa é a sugestão. Tem uma outra pergunta aqui, Catarina, que é assim: é interessante variar os personas em sexo e idade? Olha só, sim. depende. Dependendo do problema que você quer resolver, você vai restringir mais ou menos a questão de sexo e idade. Para dar um exemplo aqui, eu estou querendo resolver o problema de mulheres que não conseguem engravidar. Quando eu falo mulheres que não conseguem engravidar, eu automaticamente estou restringindo. Estou restringindo ao gênero, que são mulheres, e eu estou restringindo, por mais que o problema seja que o marido dela deixe ela ansiosa, etc., no final do dia ela está ansiosa e assim sucessivamente, tá? Então, e aí as entrevistas, depois pode até fazer entrevista com o marido, pode fazer entrevista com homens e tal, mas a persona que eu estou construindo é essa mulher que possivelmente gostaria de engravidar e não está conseguindo, tá? E aí, então, eu direciono o gênero, vamos falar assim, e quando eu olho idade, eu acabo também definindo uma faixa, né? Não vou falar de crianças de 5 anos, isso não vai ser aplicável. E também não vou falar de uma pessoa que está com 80 anos, também não é aplicável. Então, isso depende muito de qual problema você está buscando entender ali, tá bom? Uma outra aqui que eu achei interessante é como a gente define a persona ideal. Primeiro analisamos os perfis, depois escolhemos? Então, vamos lá. A questão da persona ideal... Não existe uma persona ideal, né? Existe uma persona que vai te ajudar a responder, que vai te orientar a responder o seu problema, o seu contexto que você criou, a sua pergunta de ideação, né? De inspiração, de investigação. E aí, o que acontece, né? Então, como é que funciona a construção exatamente? Então, é exatamente isso. Então, eu mais ou menos eu sei que eu quero falar. Então, eu quero falar sobre mulher. Estou investigando aqui a questão de mulheres que querem engravidar, mulheres que estão numa faixa já de 40 anos, que têm o desejo de engravidar, mas não tem um parceiro, ou sofre um pouco de preconceito em relação a fazer inseminação. Então, assim, eu já fechei mais ou menos o meu público que eu quero falar. A partir disso, eu vou entrevistar algumas pessoas. Então, eu vou entrevistar pessoas de 40 anos, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, eu vou entrevistar médicos. A partir das respostas, dessas entrevistas, dessas observações, dessas vivências, aí que eu vou começar a criar minha persona. Então, é mais ou menos assim, né? A sessão de criação de persona, assim, você acaba misturando
as informações que você achou em comum nas entrevistas. Ah, então assim, sei lá, entrevistei 5 mulheres, todas elas falaram que trabalham, que têm um emprego fixo, né. Então isso já é uma característica que eu posso colocar. Todas elas falaram que já foram casadas e são separadas, são divorciadas. Então isso é uma outra característica que eu posso colocar. Porque daí eu já vou definindo melhor qual que é o meu público, com quem que eu quero falar. Então, é assim, de acordo com os retornos que você tem das entrevistas, você vai conseguir pegar informações que são em comum ou que não são em comum. Então, por que essas informações não são em comum? E é importante também olhar isso, o que tem de diferença entre elas. Porque na diferença também você vai pegar algumas coisas que, assim, é mais específica para aquele público. Dependendo da mulher, da região que ela mora, é uma coisa, da outra região é outra coisa. Então é interessante também olhar as diferenças também, as perguntas, as ideias parecidas e as diferentes também. Que Boa. mais, Renato? Excelente, pessoal. Na verdade, eu acho assim, a gente conseguiu responder uma grande parte das perguntas. Fiquem à vontade para continuar mandando aí no chat se vocês tiverem, tá? E eu vou seguir aqui com a apresentação, tá? A gente parte agora para o início do que a gente chama de etapa de encerramento. O que nós vamos fazer nessa etapa de encerramento, pessoal? De novo, uma atividadezinha aí, um pouco mais mão na massa, tá? Não sei se todo mundo já usou, mas a gente vai usar uma ferramenta que chama Kahoot. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta de pesquisas e perguntas interativas. Então, eu vou pedir para todo mundo entrar no site aí, www.kahoot.it. E aí, Kahoot se escreve Kahoot.it. Quando vocês acessarem esse site, eles vão te pedir um PIN. O PIN que vocês têm que inserir, eu acho que aqui está até um pouquinho cortado, vou mexer para cá. O PIN que vocês têm que inserir lá na plataforma vai ser o número 7585718, tá bom? Esse é como se fosse o código para todo mundo entrar lá. Lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas perguntas sobre o que foi tratado aqui no treinamento. Cada pessoa vai responder. As respostas, então, vai ter uma pergunta. E aí, vão ter 4 opções de respostas. A partir disso, vai ser criado um ranking, tá, pessoal? De quem conseguiu responder mais rápido, de jeito mais correto. Cada uma das respostas, elas são de um jeito. Então, uma vai estar um triângulo, outra vai estar uma bolinha, outra vai estar um X e o outro vai estar um quadradinho. Você vai selecionar uma delas. É diferente, não tem resposta A, B, C e D, tá? É por sinal. A pontuação do Kahoot, ele é definida por resposta certa mais a velocidade. Então, se você respondeu super correto e super rápido, você vai ganhar muitos pontos. Se você respondeu correto, mas demorou, você vai ganhar pontos, mas não vai ganhar tantos pontos assim. E se você respondeu errado, aí sim você não vai ganhar ponto, tá? As perguntas que a gente está fazendo não tem o objetivo de ser como provinha nem nada do gênero, tá, pessoal? É muito mais para a gente discutir depois essas perguntas que foram feitas, as possíveis respostas que estavam lá. E a gente tentou colocar não perguntas muito conceituais. Por exemplo, quais são as 3 etapas do Design Thinking que a gente está trabalhando aqui hoje? Não é esse tipo de coisa. O que é Design Thinking? Design Thinking é post-it? Não. Design Thinking é marketing? Também não. Não foi esse tipo de pergunta. A gente tentou colocar lá um pouco um case, né? Uma pergunta contextual, uma situação para vocês falarem o que vocês fariam. E aí, a partir disso, a gente vai falar, essa é uma boa opção, ou essa é a opção mais adequada. As outras opções talvez não fossem tão adequadas por causa desse e desse motivo, tá? Então, acho que ali a gente vai conseguir se interagir legal. Todo mundo já está com acesso a Kahoot aí, já colocou a senha, já podemos começar? Como é que tá? Sim, João já está pronto. Várias pessoas prontas. Renato, agora é a minha vez aqui, né? Eu vou pedir para a Catarina, projetar. Gente, só um pouquinho de paciência, tá?
porque me perco um pouco nessas coisas, mas vai dar certo, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Renata, daí. então posso começar? Não, peraí, tá Ó, entrando vamos mais lá, gente, né? rapidinho, rapidinho. A gente está aqui com 120, 100 e... Tá só crescendo o número, tá? Isso é um bom sinal. A gente está com 134 pessoas na sala do Kahoot e a gente tem no chat aqui 189. Vamos ver se mais pessoas se conectam. Esperar mais uns minutinhos aqui, então. Esperar mais um minutinho aqui, mas ó, já tô vendo vários nomes aqui. Abacaxi, já tem até o abacaxi, já tá lá. Café com leite. Leite. Café com leite me lembra Minas também. Gostei do apelido aí. Estamos com 142. Eulina tá lá. Márcia do G2, tem gente que está colocando o nome do No grupo. grupo. Ótimo. Enactus. Boa. O pessoal tá motivado aí. E aí, pode? Acho que vamos lá. Tô ansiosa, gente, nem vocês. O Fiscar, já tá todo mundo. Aí, ó. 147 tá aumentando. É. 148. Vamos ver se chega no 150. Vamos ver. Ó, chegou Lucas, cenoura. Ih, chegamos caiu. no 150 ou não? Tá com 148. 149. Dunga. Com Dunga. Completamos 150 com Dunga. Vamos lá, Catarina. Vai, gente. 1, 2, 3. Vamos ver. Kahoot. Vai chegar aí para vocês a pergunta do quiz. A opção não é considerada uma boa pergunta para uma entrevista. Você prefere fazer exercícios aeróbicos ou musculação? Como era a sua prática de exercício antes da pandemia? Durante a quarentena, como você pratica exercícios? Com que frequência você faz exercício? E agora? Então, qual não é considerada uma boa pergunta para uma entrevista? Então, já tivemos 80 respostas. Você prefere fazer exercício aeróbico ou musculação? Como era a sua prática de exercício antes da pandemia? Durante a quarentena, como você pratica exercícios? E com qual frequência você faz exercício? E agora? É isso, pessoal. A Catarina leu essa primeira para nós. Eu acho que na próxima a gente pode deixar por conta de vocês mesmos leem aí um pouquinho da pergunta, porque tem gente que é mais rápido. Eu vi que a Catarina estava lendo e a pessoa já estava respondendo. Então, para ganhar ponto, né? Já achou fácil a pergunta, já foi respondendo. Acho que funciona. E aqui no canto esquerdo é o timing, tá? Então, agora acabou. Vamos lá ver um pouco de como foram as respostas. De novo, tá? Vou ler pela última vez aqui. Qual opção não é considerada uma boa pergunta por uma entrevista? A maioria das pessoas respondeu: você prefere fazer exercícios aeróbicos ou musculação? E aí, Catarina, vamos contar para o pessoal qual é a resposta certa? Vamos falar. Realmente é essa aqui. Você prefere fazer exercício aeróbico ou musculação? Então, não é uma boa pergunta para entrevista, essa pergunta por quê? Porque ela já te direciona para sim ou não. Então, o ideal seriam essas perguntas mais abertas. Como era a prática de exercício antes da pandemia? Porque daí a pessoa vai conseguir falar, eu ia na academia, eu nadava, eu corria. Então, com que frequência você fazia exercício? E agora? Então, você consegue falar, antes da pandemia eu corria 3 vezes por semana, eu ia na academia todos os dias. Por isso que é uma pergunta ideal. E durante a quarentena, como você pratica exercício também é importante. Também ela é boa porque ela é aberta. Você consegue falar, eu faço exercício no aplicativo da Nike, ou eu pago personal trainer e faço aula online, ou eu não faço nada. Enfim, então esse tipo de pergunta é melhor porque é mais aberta. Vamos para a próxima. Isso mesmo. Renato, quer complementar alguma coisa? Só assim, se alguém ficou em dúvida, não concorda com a resposta, acho que vale também, tá? Mas basicamente é como você fecha ali. Não existe só exercício aeróbico e musculação, né? Tem vários métodos de se exercitar. Por isso que ela não era mais legal. Vamos lá. Então, aqui... O ranking... Lucas Aguiar, 967 pontos. Muito bem. E o abacaxi está em terceiro. Abacaxi. Próximo. Agora eu não vou ler mais, pessoal. Aqui, na verdade, é de ter errado, né? Então, o que é recomendado fazer em um processo de observação?
Ó, agora tem mais 20 segundos para vocês terminarem de fazer as respostas. Quem está indeciso ali, terminar de escolher. Temos já 148 respostas. 5 segundos finais aí. E a gente já vai comentar um pouquinho. Eu tô vendo aqui no chat que tem algumas pessoas que não estão vendo as perguntas e as respostas. Só vem um símbolo. Uai. Vamos ajustar isso também. Tá, então vamos lá. Nessa pergunta aqui, a resposta correta é sentar em um espaço público e fazer anotações de maneira discreta. 26 pessoas acertaram. Vamos explicar um pouquinho por que as outras não são. Seguir na rua. Por que não é uma opção correta, um método correto de você fazer uma observação, você seguir uma pessoa na rua? Porque a pessoa pode se assustar. É um método muito... você está invadindo o espaço da pessoa, né? Imagina eu andando na rua e alguém atrás de mim me seguindo. Eu vou ficar com medo, né? Ainda mais eu vou achar que é alguma outra coisa. Então, não é o melhor método. Conversar com a pessoa e pergunta se pode acompanhá-la durante o período. Quando a gente está falando de observação, é mais assim, um ambiente público, um lugar mais aberto. Então, aqui, o acompanhar ela durante o período seria mais um pouco pensando na vivência, né? Seria uma outra ferramenta, não a observação. Exato. Aí, Catarina, um ponto que eu acho legal dessa questão, que foi a maioria respondeu essa, o problema dessa opção aqui, né? Como a observação ela por um período curto, diferente da vivência, né? Que a gente colocou ali 4 dias, muito imerso, etc. A observação, como ele é por um período mais curto, se você fala para a pessoa que você está ali observando o comportamento dela, talvez ela mude o comportamento porque você está ali. E aí você acaba não perdendo a realidade, tá bom? Por isso que ela isso mesmo. é adequada. Achar um ambiente genérico e ficar olhando tudo que acontece também não é ideal. Por quê? Porque quando você vai fazer uma observação, você já vai em mente com aquilo que você quer observar. Você já vai pensando no seu público. Então, o Renato deu o exemplo lá do Mercado Livre. Então, ele foi observar as filas. Ele já sabia o que ele queria, o que ele buscava. Então, ele foi nas agências de correio, sabendo já o que ele buscava. O genérico, muito genérico, muito aberto, não vai te dar as respostas que você precisa, o que você está buscando. Vamos para a próxima? Só uma coisa, desculpa. Agora a gente vai ver o ranking. Vamos ver se o Abacaxi continua lá em terceiro, se o Lucas manteve o pódio. No Next ou era no Show Media? É no Next. Só um minuto, desculpa. Mas antes, boa, vamos ver lá. Lucas continua em primeiro. Abacaxi saiu do ranking. Lulu em segundo e Letícia em terceiro. Catarina, só uma coisa. Tem pessoas que não estão conseguindo ler a pergunta, tá? Então, eu tinha falado para a gente não necessariamente ler pergunta e ler resposta, mas vamos mudar a dinâmica. Vamos ler a pergunta e ler cada uma das opções. Aí fala antes da opção. Por exemplo, triângulo, tal, tá bom. Tal, X, tal. Beleza, combinado. Vamos lá, pessoal, última pergunta. Como fazer um bom processo de vivência? Essa é a pergunta. A resposta é triângulo. Limitando as pessoas em um ambiente, o círculo, replicar rotinas do seu público para entender como você se sentiria ali. O quadrado, replicar rotinas do seu público para entender como ele se sente ali. E a última figura, ter uma empatia pelo público-alvo. Então, de novo, né? A pergunta é, como fazer um bom processo de vivência? A opção do triângulo, imitando as pessoas em um ambiente. A opção do círculo, replicar rotinas do seu público para entender como você se sentiria ali. A opção do quadrado, replicar rotinas do seu público para entender como ele se sente ali. E a última opção da figurinha lá, no quadradinho contrário, é ter muita empatia pelo público-alvo. Então, a opção correta aqui é replicar rotinas do seu público para entender como ele se sente ali. Então, por que as outras não são interessantes? Quando a gente está falando de vivência, é justamente aquilo, né? Eu me colocar no lugar da pessoa. E aí, se eu vou imitar ela, na verdade, eu não estou fazendo, né? Eu não estou fazendo parte da rotina, eu não estou fazendo parte do contexto. O objetivo da vivência é isso, que você faça parte daquele meio, né? Que você sinta na pele o que aquelas pessoas estão passando, o que elas estão sentindo. Ter muita empatia pelo público-alvo também poderia ser um caminho, né? Que eu vi que as pessoas também responderam, ficaram em dúvida.
realmente a gente colocou isso para ficar em dúvida. Ter muita empatia, sim, mas o que a simpatia vai te levar, né? O que seria só ter muita empatia, né? Então, aqui o mais adequado seria essa questão de replicar a rotina. A outra não está certa, replicar a rotina do seu público para entender como você se sentiria ali, porque, na verdade, não é sobre você, né? Quando a gente está falando aqui de design thinking e tal, as metodologias, os métodos não é sobre você, pessoa física, né? E sim sobre a pessoa daquele contexto. E sim sobre as pessoas, né? Então, os usuários naquele contexto. Então, a ideia é justamente isso. Eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar naquilo que eu estou vivenciando, naquela pessoa que está vivenciando aquele contexto diário, aquele problema diário. Então, essa que é a ideia. Renato, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que tá super completo o que você falou, Catarina. Legal que a gente viu que a maioria das pessoas acertou essa pergunta também. É um ótimo sinal. E a segunda resposta mais votada é sobre empatia, que é um conceito bem legal também. Terceiro lugar, ficou a Ju Ju, Naomi. também, Ju. E o segundo lugar, JH Ramos. E o primeiro lugar, Lucas Aguiar. Parabéns, pessoal. Ô, E Lucas, aqui, ó, quarto e quinto parabéns. lugar, Gabriel R. E acho que era Juliana. Legal, pessoal. Ótimo. Você quer que eu termine aqui, ou Renato quer que eu termine de compartilhar aqui? Eu compartilho aqui, Catarina, não tem problema. Acho que foi. Vocês Foi? estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Boa. Então, espero que vocês tenham gostado aí da dinâmica do Kahoot. Acho que ela foi novidade para algumas pessoas, outros já conheciam. Para quem não conhecia ainda, fica a dica, né? Acho que ela é bem legal de ser usada. Algumas pessoas tiveram problema pelo telefone, mas bom, de uma próxima vez a gente já aprende também que é mais legal ler do que não ler. E aí, para finalizar, queria deixar aqui os nossos contatos, né? Esse é um código QR do LinkedIn, que é como se fosse um Facebook do mundo de trabalho, tá? Fala aí que eu trabalho no Mercado Pago. Quem quiser me adicionar lá, fica totalmente à vontade. Não conseguiu ler o código QR, pode digitar o meu nome lá que vocês vão me encontrar. Tem essa fotinha que é a característica. Para mim foi um prazer dar esse treinamento para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude muito vocês aí no projeto que vocês vão desenvolver também, tá bom? Gente, eu também gostei bastante da experiência, foi muito bom compartilhar com vocês. Eu gosto muito do tema de design thinking, gosto bastante de falar sobre isso. Aí também tá o QR do meu LinkedIn, então quem quiser me procurar, Catarina Copini. Fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas, para a gente conversar, porque é um tema que eu acho muito interessante. Parabéns pela iniciativa de vocês de participarem desse projeto. Eu acho que é muito bom quando a gente fala de empreendedorismo. Acho que é mais sensacional ainda quando a gente tem ideias de empreendedorismo voltado também para o lado social. Então, parabéns aí pela iniciativa e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, Isso aí, pessoal. pessoal. Vou só comentar aqui o tema que o Lucas colocou no chat. Vai ter o formulário de feedback, né? Isso é super importante. É importante para a gente entender como fazer melhor o treinamento. Para os próximos treinamentos definir, poxa, vamos usar Kahoot para o próximo, não vamos usar Menti para o próximo, ficou prático, não ficou prático, o tempo do intervalo foi curto, não foi curto, conseguimos responder as perguntas, não foi. Acho que tem vários temas para vocês falarem para a gente lá no feedback, tá bom? Sei, Lucas, que eles vão continuar, porque tem uma outra atividade do Semear. Se você quiser dar as instruções aí também, fique à vontade. Perfeito. Só queria começar, então, aqui agradecendo tanto a ti, Renato, quanto para cá, porque foi um treinamento aí incrível. Aí, eu não vou falar por mim, né? Eu vou deixar a galera dizer aí, mas vários comentários aqui, a galera dizendo que foi maravilhoso, que eles adoraram. Então, foi um pouco do que a gente viu hoje, assim. Foi um treinamento super dinâmico. Eu ali no Kahoot, nossa, eu não estava esperando por essa dinâmica aqui. Eu estava aqui atrás tentando, muito bom, assim. Não cheguei nem perto ali da galera. Mas foi mega legal, assim. Aí não só o processo da competição, da dinâmica, mas de olhar para cada ponto, de tentar entender qual que é o porquê por trás. Então, enfim, só queria agradecer aí. Foi
um treinamento muito, muito proveitoso. Tenho certeza que todo mundo aí tirou vários aprendizados e vão conseguir mandar mega bem aí, seja desde os checkpoints aí que a gente vai ter agora dentro do projeto, ou até aí na vida pessoal deles, vida profissional, para que eles possam cada vez mais aí colocarem metodologias por trás do trabalho deles. Então, tô vendo aí que a galera já tá respondendo aí. Então, galera, então, só vou fechar aqui. Muito obrigado, Renato, Catarina. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Mas, no geral, era isso. E daí, agora... Pessoal... Combinado. Vou deixar vocês, então. Lucas, obrigado. Também. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo abraço. pra vocês. Bom fim de treinamento Tchau. aí. Tchau. Fechadíssimo. Muitíssimo obrigado.